Graça e paz, irmãos. Boa noite. Irmãos, vamos dar início a mais um culto. Mês de maio, mês da família. Eu estou aqui juntamente com a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, para prestarmos um culto a Deus para a honra e glória dele. Para dar início, eu vou pedir para que o Pai esteja orando. Santo Deus, Pai da eternidade, agradecendo por esses momentos que aqui estamos na Tua presença. Sim, meu Pai. Abençoa, nosso Deus, essa igreja que a Anice faz parte e que ela seja sempre bem-aventurada na Tua presença. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mãe agora vai estar lendo um salmo para deixar para os irmãos. Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Eu vou deixar para a igreja o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua mesa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja as prosperidades de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. 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 Passo a palavra para o Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um culto. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de poder te adorar, poder te agradecer mesmo em meio às circunstâncias difíceis, mas sabemos que o controle do nosso país, do mundo, está em suas mãos, ó Pai. Mesmo que seja difícil crer, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, ó Pai. E confiamos que esse momento difícil irá passar e novamente vamos poder nos abraçar. Senhor, venho te pedir pelos enfermos, venho pedir pelas famílias, ó Pai, o qual comemoramos esse mês, mas que a nossa união ela venha a ser feita a cada dia, ó Deus, mesmo no momento tão difícil. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado com os nossos parentes, nossos amigos, com pessoas que nós não conhecemos, com aqueles que estão na linha de frente, ó Pai. Vem estar também dando sabedoria, os protegendo também, ó Pai, debaixo das suas asas. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 367. Alicerces dentes pra construir uma casa firme pra resistir. Grande tempestade que há de chegar pra instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no
passar agora para o momento de dízimos e ofertas. Como nós não estamos tendo culto presencial, mas vai estar aqui na tela o número da conta, onde os irmãos possam estar fazendo os depósitos para dízimos e ofertas. Mas eu quero deixar aqui também o versículo, se encontra em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo o proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, irmãos, que nós possamos estar prestando esse culto a Deus, para os que têm condições de estar indo fazer o depósito ou transferência, que os irmãos façam em agradecimento mesmo ao que Deus tem nos concedido. Para os que não têm essa condição, que deixa dinheiro reservado, o valor reservado, para que quando nós voltarmos, que eu creio que não vai demorar, para nós voltarmos a nos congregar, nos estar em comunhão, para que possamos prestar esse culto quando voltar tudo normal. Eu vou estar orando, agradecendo então os dízimos e ofertas. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, por esse culto, ó Pai, a qual prestamos a Ti, para te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Pai, venha nos abençoar, venha, Senhor, suprir todas as necessidades, ó Pai. Amém. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, cada um que estiver contribuindo. Ó Pai, também te peço pelos que não estão em condições de contribuir, que o Senhor possa estar, Senhor, dando condição, abrindo porta de emprego, ó Pai, e suprindo, Senhor, as necessidades de cada um. Venha nos abençoar, ó Pai. Amém. E muito obrigado, Jesus, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero pedir para a Edeni estar apresentando os aniversariantes da semana e em seguida orar, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Deus concedeu a cada aniversariante. Graça e paz aos irmãos. Os aniversariantes da semana é Yáscara Tavares da Silva, irmã da Jéssica Tavares, completou aniversário dia 12/5. A Nádia de Moreira Santana, filha da Liliane, que foi dia 13/5. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Oremos. Senhor, meu Deus, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, reunidos para ouvir falar da sua palavra, ó Pai. Sim, ó Pai. Nesse momento tão difícil que estamos passando. Sim, Jesus. Mas em especial quero estar agradecendo pela vida dessas duas jovens que são firmes na sua presença, Senhor, e que o Senhor possa estar abençoando elas, Senhor, a cada dia mais e mais, e que todos os seus sonhos e objetivos sejam almejados, Senhor, Sim, ó Pai. juntamente Amém. com a sua família, a família de cada uma, e Sim. na sua presença, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém, Amém. Jesus. Agora nós vamos estar cantando um hino em homenagem à família. Na família que não tem a paz, quase sempre a tristeza é demais. Os problemas são tantos, há mil desencantos que não vence os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz
encantaram os meus e pertencer à família de Deus. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã e dos lábios se ouve a celeste canção que acampado dos anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz, para sempre guardada no sangue da cruz. A família que serve a Jesus e pertencer à família de Deus. Amém. Que Deus esteja abençoando cada família, que Deus esteja abençoando as igrejas e os pastores. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe e uma noite abençoada a cada um. Amém. Amém. Ouve, Israel.
teu coração, de toda tua alma, de toda tua força. Chama, Deus está neste lugar. Chama, Deus está neste lugar. Senhor Deus está no meio de ti. Senhor Deus te salva. Sobre ti se alegrará e com poder te renovará e deixará sobre ti alegria. E deixará sobre ti alegria. E deixará sobre ti. E chama, Deus está neste lugar. E chama, Deus está neste lugar. Senhor Deus está no meio de ti. Senhor Deus te salva. Sobre ti se alegrará e com poder te renovará e deixará sobre ti alegria. E deixará sobre ti alegria. E deixará sobre ti.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos com o culto da família. Vamos meditar na palavra do nosso Deus nesse momento, mas antes eu quero fazer uma oração para que tudo que nós falarmos nesta noite seja para engrandecimento do nosso Deus. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos proporcionou e agora estamos juntos, um pequeno número aqui, mas os irmãos estão na sua casa também, cultuando juntamente conosco o teu nome, que eles possam ser edificados, que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um deles, Senhor, de uma forma especial, protegendo-os, cada um de nós, que eles estão na sua casa também desse vírus, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a vencer essa pandemia, fazendo, claro, nossa parte, e que logo possa passar essa pandemia, para estarmos juntos, cultuando o Teu nome aqui, presencialmente. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, acamados, ó Deus, aqueles que estão na UTI, principalmente os servos do Senhor, que o Senhor esteja visitando cada um deles, e tendo misericórdia de alguns, ó Deus, que ainda não Te conhece como Senhor e Salvador da sua vida, que possam refletir e ter essa oportunidade, e que nós possamos, mesmo na live, online, possamos aproveitar esse tempo para pregar o Evangelho, principalmente as pessoas que ainda não Te conhecem. Isso nós pedimos, agradecemos. Amém, Senhor. O tema da mensagem nessa noite é maturidade física, emocional e intelectual. Nós estamos falando sobre cura interior, mas de uma forma que a Bíblia veio nos ensinar. E a importância dessa cura interior, porque muitos dos nossos relacionamentos intrapessoal, interpessoal, ele é prejudicado por falta de uma maturidade emocional, intelectual. Então nós vamos falar sobre isso, para nós nos relacionarmos bem conosco mesmo e com os outros. E isso está dentro da cura interior, que começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Alguns se enganam dizendo, muitas vezes falam, mas se eu fosse para tal lugar, se eu tivesse tal coisa, se eu possuísse tal coisa, se eu tivesse isso e aquilo, eu seria feliz, eu viveria melhor e bem. Eu digo que se você não estiver bem, não tendo essas coisas, que é bem com você mesmo adquirindo essas coisas, é uma pequena tranquilidade que você vai ter, ou uma pequena felicidade ou alegria passageira, mas isso depois vem tudo à tona novamente, aquilo que você estava passando. Por quê? Porque não foi tratado no cerne do problema, não foi tratado na raiz do problema. Achou que o externo poderia resolver, e a gente vai ver que não é bem assim. Então, cura interior, uma cura interior sadia, biblicamente, é isso que nós estamos falando esses domingos, principalmente no mês de maio, e vamos continuar falando sobre maturidade física, emocional e intelectual. Tá. Para introduzir, a Bíblia fala a respeito do crescimento, desse crescimento. E nós vamos ver com o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 2, verso 52. Lucas 2, verso 52. Evangelho de Lucas. Vai nos dizer assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Crescia Jesus em sabedoria. Ele crescia também em estatura. Ele crescia na graça para com Deus e os homens. Sabedoria, crescimento intelectual. Primeiro, sabedoria, crescimento intelectual. Jesus crescia em sabedoria, crescimento intelectual. Segundo, estatura, crescimento físico. Desenvolvimento, crescimento físico, estatura. Terceiro, na graça, crescimento espiritual e emocional. Graça para com Deus e os homens. Deus e os homens. Graça, crescimento emocional e crescimento espiritual. Por que emocional? Questão de relacionamento, porque muitos dos maus relacionamentos, a gente vai ver que vem de questões emocionais, Então nós vamos nos deter aí. E crescimento espiritual, claro que nós temos a parte da espiritualidade, então nós temos que crescer também, físico, intelectual, espiritual, emocional. Tá? Primeiro, nós vamos falar sobre a dependência. Falando do crescimento, dependência, infância.
Na infância, nós somos totalmente dependentes. Totalmente dependentes. Eu fui levar minha filhinha, a Isabel, para ela tomar a vacina, e tinha uma vacina que estava faltando um tempo atrás aí, eu não sei, a Helene que sabe o nome da vacina, né? Estava faltando. E aí, com a vacina da gripe, foi lá ver, falou, vamos levar ela para tomar, que agora foi liberada para criança, ela vai fazer 2 anos, foi liberada para criancinha, então nós levamos ela no posto para tomar essa vacina da gripe. E quando chega lá, a Helene falou, Marcelo, chegou a outra vacina, vai ter que tomar 2 vacinas. Eu falei, eita, Helene, então você vai lá, leva ela? Não é que eu tenho medo de agulha não, mas eu fiquei no carro, evitando entrar no posto, a gente tem que evitar entrar no posto. Falei, Helene, vai lá, e ficou eu, meu irmão e a Esté no carro, esperando. E ela foi, quando ela voltou, a Esté do carro já ouviu os gritos dela lá, falou, pai, acho que a Isabel está gritando. Eu falei, será que é ela, Esté? Falou, ela está gritando, é a voz dela. E depois ela veio chorando realmente, dizendo, dói, dói, dói. E aí a Helene falou assim, Marcela, ela já chegou, quando ela viu a enfermeira, ela já começou a falar, não, não, não. E olhou para mim, e eu segurei ela. Quando eu segurei ela para a enfermeira, então, aplicar a vacina, ela começou a gritar seu nome, pai, 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 porque viu que a mãe estava e não estava defendendo. Dependente da mãe, como a mãe não estava defendendo ela começou a gritar. Eu estava no carro, falou, o pai não vai te ouvir, não vai poder te acudir. Por que eu estou dando essa ilustração? Na infância, somos totalmente dependentes dos nossos pais, sejam eles biológicos ou adotivos, ou alguém que pegou para criar. Somos totalmente dependentes. Primeira parte, infância, totalmente dependentes. Segundo, a independência. Com o crescimento físico, mental, emocional, nós vamos ter, então, essa independência. E também independência financeira. Nós temos que ter essa independência. Porque isso vai nos dar segurança e confiança. Começa com a dependente, totalmente dependente de comida, trocar nossa roupa, tudo mais. Nós vamos crescendo e tem que se tornar independente. Tem que se tornar independente. Tanto na parte física, mental, emocional e também na parte financeira. Isso vai dar segurança e confiança. Terceiro ponto é interdependência. A interdependência é o amadurecimento, que é o ponto culminante das nossas vidas. Tem a ver com o nosso relacionamento com os outros. Então, a dependência, infância, independência, nós vamos crescendo, desenvolvendo, como Jesus foi crescendo, na graça do conhecimento, e ali, tendo graça diante de Deus e dos homens, ele foi crescendo em estatura, emocionalmente, da mesma forma somos nós. Mas o ponto culminante é a interdependência, que é as nossas vidas, tem a ver com o nosso relacionamento com os outros, é o relacionamento com os outros. Caminhando, vamos ver alguns paradigmas. Dependência. Quando nós estamos na dependência, nós culpamos os outros pelos resultados. Por quê? Porque é você, é o outro que tem que cuidar de você. Como nós temos na infância, é assim, o outro que cuida de mim. E quando ainda se está na dependência, quando está com a idade já avançada, ainda continua nessa dependência, sempre vai culpar o outro pelos resultados. É você. Você é culpado disso, por isso que nós estamos assim, por causa de você. Então essa pessoa ainda está na fase da dependência, ela culpa os outros pelo resultado. Na independência, o eu. Eu faço, eu resolvo, eu que vou conseguir. Então essa parte da independência, é sempre o eu que está entronizado. É eu faço, eu resolvo, né, eu vou conseguir. E da interdependência é nós. Cooperação. Cooperação é nós. Então nós faremos, nós iremos, nós planejaremos. Isso está na fase da interdependência. O dependente precisa dos outros para conseguir o que deseja. Sempre precisando dos outros. A gente vai ver pessoas com a fase adulta, mas ainda dependente, e sempre precisando dos outros para atingir ou conseguir o que deseja. Esse é o dependente, nós identificamos ele como dependente. Independente, conquista pelos seus próprios esforços. Ele se esforça, tem as suas conquistas pelos seus próprios esforços. E o interdependente
combinação dos esforços para conseguir resultados melhores. Então é importante. Na independência, a pessoa vai, ela luta, ela não fica dependente dos outros. A gente vai ver muitas pessoas dependentes dos outros. E aí, como é o mês da família, pai, identifique direitinho. Né? Porque às vezes você está criando o seu filho e continua criando ele de uma forma que ele nunca atinge a sua independência. Porque aquilo que ele pode fazer, sempre você está fazendo ou se antecipando. Esse dia eu estava vendo também, né, as crianças da nossa casa. Então a Elaine é professora e ela está sendo professora também, não somente dos alunos dela que está dando aula pela internet, mas também da Esther em casa. E a gente percebe que a Esther, muitas vezes, ela quer ficar sempre na dependência da mãe. E a mãe, então, muito esperta, fala, não, eu não vou te dar a resposta pronta. Você vai atrás, está na página tal, no livro tal, você vai atrás e você vai encontrar o resultado ali. Mas ela tenta insistir. Mas a Ilane não, eu com o coração um pouco mais mole, às vezes eu quero ir lá e já resolver. Mas a Ilane fica firme e ela começa até a chorar, porque a criança sabe como é que é, mas a Ilane fica firme, daqui a pouco ela vai e encontra, fica toda contente porque encontrou a resposta. O que a Ilane está fazendo com isso? Ensinando ela a não ficar sempre na dependência. Graças a Deus ela tem inteligência, está bem fisicamente, intelectualmente, então tem aquilo que ela vai dar o caminho, olha, é isso, aquilo, você procura em tal página, tal livro, e fazendo com que ela vai criando a sua independência. Mas tem pais que continua e vai, de vez de ensinar e ajudar, não está ajudando, está prejudicando e fazendo com que a pessoa fique e continue dependente. Aí a gente vai ver, sempre precisa dos outros para conseguir o que deseja, sempre precisando, porque é dependente. O independente conquista pelos seus próprios esforços, vai atrás. A gente vê pessoas batalhadoras e tudo, não é que ela é orgulhosa, mas ela é batalhadora, tudo vai atrás, fala, não, eu vou conseguir, outros conseguiram, eu vou conseguir também, eu vou lutar, eu vou ter. Às vezes o pai, a mãe quer dar, fala, não, eu quero ter o meu próprio, eu quero ter a minha própria conquista, e às vezes até nega algumas dádivas dos pais, porque ele quer ter a própria conquista dele, quer ir atrás das coisas dele. Isso é muito importante, isso é crescimento, isso é saudável. Não ficar dependente, sendo que a pessoa pode ir atrás das suas conquistas. Interdependente, combinação dos esforços para conseguir resultados melhores. Mesmo ele sendo independente, ele fala, puxa vida, eu posso conseguir aqui, mas se tiver um grupo comigo, se tiver mais pessoas comigo, eu vou conseguir uns resultados melhores. Isso em todos os sentidos. Nós temos percebido aqui, né, nessa questão desses cultos que nós estamos fazendo na live, a minha interdependência deles, que se não fosse eles no som, que nem o Mendes está aqui presente, João Felipe também nos ajudou bastante, tem nos ajudado, os meninos também, né, começaram com os meninos também nos ajudando aqui. Como é que nós faríamos isso? Nós estamos conseguindo fazer, porque está um grupo aqui trabalhando. Eu preparo as mensagens, outro prepara o estudo, que é o professor da Escola Bíblica Dominical, eles vão no som, daqui a pouco o Ministério do Louvor também está trabalhando nessa questão, está nos ajudando também, estão fazendo. Então, é isso ser interdependente, não querer pregar, cantar, mexer no som, nas imagens, não ia conseguir, não ia sair. Então está saindo resultados melhores, por quê? Porque está nessa interdependência. Por mais que nós conhecemos a respeito de algumas coisas, mas não dá para nós fazermos ir muito longe sozinhos. E Deus nos fez assim. Por isso que Deus não deu todos os dons para uma pessoa. Tem vários os dons, mas não existe pessoas, um crente, sem pelo menos um dom. Não existe. Ele tem um dom, ou às vezes tem mais. Mas também não existe um crente com todos os dons. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros e trabalhar nessa interdependência uns dos outros. Então, combinação dos esforços para conseguir resultados melhores. Dependência física. Às vezes a pessoa precisa por quê? Porque ela tem um problema físico. Seja uma paralisia, seja uma questão de saúde física. Então ela é dependente do outro. Às vezes intelectualmente também. Ela tem paralisia psíquica também, tem problema psíquico.
Às vezes ela precisa da ajuda, ela é dependente do outro. Mas tem pessoas que fisicamente ela precisa de ajuda, mas no entanto emocionalmente está bem e intelectualmente está bem. Ela vai atrás também, ela consegue ir longe. Mesmo com a sua debilidade física, mas ela consegue ir atrás das suas coisas e ir atrás longe. E muitos trabalham, muitos até trabalham, muitos estão ativos, porque não deixou que essa dependência física atrapalhasse também o emocional e o intelectual. Vão atrás das suas conquistas, com algumas dificuldades, né, que a gente sabe, mas vão atrás. Estão sadios, emocionalmente e intelectualmente. Tem a sua aprovação, tá? A sua aprovação. Por quê? Na dependência emocional, a pessoa precisa da aprovação do outro. Então essas pessoas elas têm baixa tolerância a críticas, porque elas sempre precisam da aprovação do outro. E quando o outro a critica, quando o outro não aprova o que ela faz, o que ele faz, ela entra em crise, porque há uma dependência emocional, sempre a aprovação do outro. Há pessoas que ela não se aprovam, precisa da aprovação do outro. E a gente vai ver que nem sempre o outro vai nos aprovar naquilo que nós fazemos. Nem sempre o outro vai aprovar naquilo que nós falamos. E aí a pessoa entra em crise. E nós temos que ter, então, essa saúde emocional, para que quando alguém nos criticar, seja uma crítica para melhorar, porque tem crítica, a pessoa, não, toda crítica é para... eu não acredito assim, que só existe crítica maldosa. Tem crítica que a pessoa faz, é a crítica, que vai nos corrigir até, para melhorarmos algumas coisas. Mas se eu não estou bem e preciso da aprovação do outro, quando há essa crítica, mesmo esse apontar aquilo que eu preciso melhorar, eu entro em crise. Fico mal, aí eu quero deixar já aquilo que eu estou fazendo, eu quero deixar, abrir mão daquilo que eu estou fazendo, porque só fico me criticando, aí vem sempre aquela conversa. Então, quem é dependente emocional precisa da aprovação do outro. Quem é dependente intelectual? O dependente intelectual, outros pensam por ele, por si. Para resolver questões e problemas da vida, da sua própria vida. Então ele espera sempre os outros pensarem por ele e resolver questões e problemas da vida dele. É dependente intelectual, não pensa por si. Fica nessa dependência intelectual e sempre esperando os outros resolver os problemas da vida dele. Então, para nós orientarmos essa pessoa, o que a gente faz? A gente, então, mostra os caminhos e deixa essa pessoa decidir. Ela tem que ter essa autonomia intelectual também. Não esperar que os outros decidam por ela. Por quê? Há um medo do erro. Pessoas que são assim, há um medo do erro. E quando outros decidiam para ela, o que ela vai falar? É você que falou para eu fazer assim. É você que mandou eu fazer dessa maneira. Há um conflito muito grande nisso, porque tem essa preocupação, medo de errar. Então, quando eu tenho medo de errar, eu prefiro que o outro pense por mim, eu prefiro que o outro decida pela minha vida, pelo menos se não der errado, eu fico isento disso. Isso pode ser de uma forma até inconsciente. Eu fico isento disso. Por quê? Porque não fui eu, foi ele que deu esse direcionamento, foi ele que falou para eu fazer assim, para resolver dessa maneira. Então, nós não podemos, tendo essa visão, nós não podemos dar de pronto as decisões para essa pessoa tomar na sua vida. Nós temos que apontar alguns caminhos. Olha, você quer um conselho? Então, apontar alguns caminhos, mas deixar que a pessoa decida, e você que vai decidir. Porque ela tem que ser responsável pelos seus atos. Dependência intelectual. O independente físico, ele se cuida, se mantém, né? Isso é bem claro. Independente físico, ele se cuida, ele se mantém. Emocional, reconhece o seu valor. Ele reconhece o seu valor. Então ele está bem consigo mesmo. Mesmo que as pessoas venham criticá-lo, mas ele reconhece o seu valor. Eu tenho valor, e isso não vai me menosprezar e nem me diminuir essa palavra, porque eu tenho o meu valor. Isso é independente.
Dependente emocional, reconhece seu valor. Intelectual, segue a sua própria ideia. Ele colhe informações, mas ele decide, ele segue a sua própria ideia. Ele não fica à mercê da ideia do outro. Ele segue a sua própria ideia. Eu conheci um autodidata, muito inteligente o rapaz, assim, dizendo da parte humana, dizendo intelectualmente, muito inteligente. Ele chegou a escrever um livro e me deu de presente esse livro. Falou, Marcelo, eu não vou dar para qualquer um, porque tem pessoas que não gostam de ler. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ler. Então eu não vou dar esse livro para qualquer um. Eu estou vendendo esse livro, mas para você eu vou dar. Para você eu vou dar. Porque eu sei que você vai ler o livro. E depois nós vamos conversar a respeito desse livro. Falei, tudo bem. Não era um livro muito grosso. Eu falei, eu tenho um tempo para ler. Eu peguei esse livro. Só que esse livro, eu percebi ele muito inteligente, mas eu percebi que o eu dele, essa independência falava muito alto. Era o eu dele. As conquistas que ele teve e aquilo que ele estava conseguindo, tudo, o eu dele sempre estava prevalecendo. E não percebi nada da espiritualidade, a questão de Deus ali, não percebi nada disso, tudo bem. E ele perguntou para mim, então, o que eu achei depois que eu li o livro, nós fomos conversar. E eu falei para ele, olha, Carlos, o seu livro é muito inteligente, você coloca até algumas poesias que eu achei até interessantes, mas me explica uma coisa, o seu eu está muito entronizado, a questão das suas conquistas, do seu eu, e a gente não vê um pouco da espiritualidade. E eu falei, como que você enxerga Deus? Ele falou, não, Marcia, Deus eu enxergo como você falou, o eu. Deus, eu acredito que Deus é aquele que criou todas as coisas, criou o universo, criou a humanidade, mas ele está preocupado com outras coisas, ele está criando outros lugares, outros planetas, outras coisas. Ele não está preocupado com o planeta Terra, porque ele já criou e deixou-nos aqui para tomar conta disso aqui. Por isso que eu coloco o eu, porque o homem tem que tomar conta desse lugar. Deus já fez o que tinha que ter feito, ele criou e deixou. E aí ele acredita então que Deus criou o planeta Terra, deixou o homem e foi para outros lugares e executar outras criações. E eu falei que não, que Deus, além de criar, ele mantém a sua criação. E ele não concordou comigo com isso. Não mantém. Porque você fala de uma forma que tudo vocês colocam Deus, como se Deus fosse responsável por tudo. Então, e cadê o homem nessa parte? Eu falei, tem que ter um equilíbrio aí, claro, que tem que ter esse equilíbrio. Nós temos nossa vontade, nós temos nossa autonomia, mas o equilíbrio também nós temos que ter, porque Deus ainda continua presente e continua lidando e com a manutenção desse mundo que Ele criou. Aí eu vi essa independência muito acentuada nesse menino. E uma coisa que ele relatou, que eu achei interessante, ele falou assim, a respeito da dependência intelectual. Mas não foi essa maneira que ele usou, mas eu estou usando porque, estudando, eu lembrei desse livro, há muitos anos que eu li dele. Ele falou assim, tem muitos vampiros intelectuais. Eu falei, qual que você quer dizer isso? Vampiros intelectuais. Pessoas que não leem, pessoas que não estudam e só ficam colhendo informações de nós, mas não tem o desejo, não tem a força e não procura energia para ir atrás dos seus conhecimentos, seu próprio conhecimento, só querem sugar. Para mim, essas pessoas são vampiros intelectuais. Então, eu pouco converso com esse tipo de pessoas, que só querem sugar de mim, daquilo que eu estudei, daquilo que eu pesquisei, e eles mesmos não vão atrás. Aí, eu também não concordei muito com ele, porque a gente tem que incentivar esse que é dependente intelectual a ir realmente atrás. Portanto, deixar de passar informação, porque que ele disse, vampiros intelectuais só querem sugar, nós também estamos perdendo com isso. Por que estamos perdendo? Porque nós temos que chegar na excelência. Qual é a excelência? A interdependência. A interdependência. Dar e receber informações. E ele ficou somente na independência, que é aquilo que eu faço, eu conquisto, eu tenho. Se eu tenho, o outro também tem que se virar para ir atrás.
E como eu vejo que ele não vai atrás, eu deixo de passar informações. Ele ficou somente na independência. Quem é dependente? Como criança, na infância, tudo bem. Quando vai crescendo, vai se desenvolvendo, como Jesus, em estatura, fisicamente, e também intelectualmente, precisa procurar sua independência. Sofre quem é dependente. Sofre por quê? Sofre emocionalmente. Porque nem todo mundo vai aprovar o que você faz. Nem todo mundo vai te elogiar. Nem todo mundo vai dizer coisas boas pelo que você faz. E se você é dependente emocional, você sofre, você deixa de fazer as coisas, você deixa de prosseguir, porque você mesmo não se valoriza. Você tem que se valorizar, reconhecer o seu valor. Não reconhecendo, você acaba sofrendo por causa disso. Intelectualmente também, porque você sempre espera a opinião dos outros. Você não tem a sua opinião própria, é sempre a opinião dos outros. E quando não dá certo, você culpa o outro. É você, porque eu pedi a opinião. Então nós temos que ter essa maturidade de realmente conversar, trocar ideias, mas você decidir. Você ser maturo intelectualmente, você decidir, você tomar sua decisão. Qual é a ideia aqui, a ideia lá? Não, eu vou decidir, essa ideia aqui foi boa, vou decidir fazer assim. Essa aqui foi mais ou menos, isso aqui dá para fazer, isso aqui não vou fazer. Você tem que peneirar e discernir e você mesmo tomar a sua decisão. Porque você vai muito pela cabeça dos outros, toma decisão pela cabeça dos outros e depois não assume a responsabilidade. Porque nós falamos no domingo passado, toda ação que nós tomamos, segundo a nossa vontade, nós vamos colher os resultados. Nós escolhemos tomar a decisão. Isso nós escolhemos. Mas os resultados nós colhemos. Nós não escolhemos o resultado, nós colhemos. Então você tem que ser maturo o suficiente para decidir e colher o resultado. E ser de uma pessoa que tenha totalmente a independência de não colocar a culpa no outro. Não, ele deu um conselho, mas eu tomei a decisão. Eu tomei porque eu quis. E não ficar culpando os outros. Você. Dando continuidade. A independência é uma grande conquista. É a grande conquista. Mas não é suprema. É a grande conquista, mas não é suprema. Então todos nós temos que caminhar para a independência. E chegar nessa fase da independência, não parar por aí. Porque ela é uma grande conquista. Porque você não ser dependente intelectualmente, você não ser dependente fisicamente, você não ser dependente emocionalmente, você já vive bem. Já está, mas não é a conquista suprema. A independência ela liberta das circunstâncias e das outras pessoas, sendo um objetivo valioso, libertador. Porque se nós somos dependentes, irmãos, nós somos nas mãos dos outros. Somos ainda, como ele falou libertador aqui, isso está falando Steve Covey, que nós estamos fazendo estudo, e eu não passei no início a bibliografia, né? Mas a bibliografia é Steve Covey, e também a apostila de cura interior, tirei pelo site, o autor não tem, só tem um site lá, e tirei esse estudo do site, que é cura interior, bom? Mas é um psicólogo que também, que confeccionou essa apostila. Então, liberta da circunstância a independência e das outras pessoas. Seja um objetivo valioso, libertador. Porque pessoas dependentes emocionalmente estão na mão do outro. Pessoas dependentes intelectualmente estão na mão dos outros também, porque os outros que dirigem as suas ideias. Por isso que ele fala que é libertador, você ter as suas próprias ideias e tomar suas próprias decisões e se valorizar, ter o seu próprio valor, não depender dos outros. É claro, se alguém te elogiar, se alguém falar bem de você, você com certeza fica feliz. Mas, no entanto, se alguém te criticar, se alguém não te elogiou, não reconheceu o seu trabalho ou coisa e tal, você não fica também mal, porque você mesmo se valoriza. Por isso que ele fala que é libertador. Porque a conquista da independência é importante, mas não é suprema. Vamos ver por que é importante. Como nós falamos, temos que crescer para a independência. Mas não é suprema. Dificuldades na liderança. O independente, ele tem dificuldade na liderança. Por quê? Eu sei, eu faço, eu sou, eu conquisto.
Então, por essa independência, por ele ter muitas conquistas por seus próprios esforços, é difícil na liderança, porque ele não consegue compartilhar. Ele sempre, a opinião dele é o que prevalece. Eu sei, eu faço, eu sou. E um líder dessa maneira, que não compartilha conhecimentos, que somente é ele, o que importa são as suas próprias ideias, o que importa são as próprias emoções, né? O que importa é a própria força dele, e fica difícil na liderança. Tem dificuldade para liderar. A gente vai ver alguns líderes, não vou citar nomes, que tem acontecido no nosso mundo aí, né? Pessoas que têm essa independência muito forte. Está sendo difícil de liderar. E a gente vê isso, infelizmente, na nossa política, que tinha que ter essa virtude na liderança. E a gente está vendo que está complicado na questão, porque tem essas dificuldades na liderança. Eu sei, eu sou, eu faço, e não compartilha, não ouve o outro, não é assim, não está suscetível a algumas mudanças que o outro venha colocar. Mas eu sei, eu faço, eu sou. Dificuldade na liderança. Dificuldade na vida familiar também. Que na vida familiar também é um compartilhar de ideias. É um compartilhar na questão também emocional. Mas a pessoa não se preocupa com a emoção do outro, ela se preocupa com a sua emoção. Eu estou bem, mas e o outro? Está bem? Não, se preocupa com as suas próprias ideias. A ideia minha é essa, porque foi assim que eu sempre fiz, foi assim que deu certo para mim, e não está aberto a compartilhar. Tem problemas familiares também, a pessoa que somente parou na independência. Casamentos também, porque no casamento é troca do cônjuge, porque eu tenho os meus pensamentos, eu tenho as minhas ideias, a minha esposa tem os pensamentos dela, tem as ideias dela. E nós temos que então trabalhar na questão de pôr na mesa, conversar, e assim a gente ponderar o que é melhor para o nosso casamento, o que é melhor para o nosso relacionamento. Mas o que parou na independência, ele fala, não, é assim que eu faço, é assim que eu sou, e é assim que tem que ser feito. E no mundo profissional também, pessoas muito inteligentes intelectualmente, mas perde promoções, perde grandes empregos porque não consegue se relacionar bem no trabalho. Daniel Goleman, ele vai falar sobre isso, sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional, ele fala disso, de pessoas muito inteligentes intelectualmente. Tá? Ele adquiriu a sua independência intelectual, e cedo. Só que, quando a gente vai trabalhar no mundo profissional, que a gente vai trabalhar em equipe, nós não somente podemos ter essa inteligência intelectual, nós temos que ter também inteligência emocional, o QE. E muita gente perde grandes empregos, grandes oportunidades, e às vezes nem entra na empresa, porque quando vai fazer a dinâmica de grupo, e ali já se identifica que ele tem dificuldades em relacionar-se com outra pessoa, falou assim, não, esse não dá para trabalhar em grupo, perde empregos. Por quê? Porque não tem essa inteligência emocional. Ele ficou na parte da independência. Eu sei, eu faço. Não compartilha conhecimentos. Não tem como emocionalmente trabalhar com o outro. É muito sensível a críticas. E na crítica explode. A pessoa que é bem resolvida nessa parte, ela consegue administrar bem essa questão das críticas, ela consegue administrar bem essa questão de que o outro, muitas vezes, tem ideia melhor do que a minha. Nem sempre a minha ideia é melhor. Eu exponho a minha ideia, eu acho que ela é boa. De repente o outro veio com a ideia brilhante, e quem está bem resolvido nessa parte, ele consegue ver, puxa, a minha ideia era boa, mas o dele é melhor, e ele consegue trabalhar e resolver essa questão. Mas quem está ainda na independência fica difícil, ele vê aquele outro como ameaça, ele não traz para si no sentido do que vamos trabalhar juntos, mas ele tem medo. É preocupante aquela pessoa que muitas vezes vem com ideias até melhores do que a dele. Ele fica com medo, é inseguro, porque não foi trabalhada essa questão emocional também, né, essa autoaprovação, ele é inseguro, então ele vai tentar boicotar o outro, vai atrapalhar, e o outro poderia ser um instrumento, não posso dizer, um elemento na sua equipe de grande valia para que a coisa andasse melhor, porque tem ideias brilhantes.
mas ele fica inseguro, e isso fica difícil para trabalhar. Pessoas independentes. Tem dificuldade de liderança, tem dificuldade na vida familiar, tem dificuldade no casamento e no mundo profissional. Perde grandes oportunidades. Então vamos ver a conquista suprema. Falamos da dependência, infância, vamos ter que crescer, só que tem gente com a idade cronológica adulta, mas ainda é dependente, ainda fica dependendo dos outros. E a independência, que é o que nós temos que chegar na independência, mas não parar na independência. Alguns pararam ali, sofre também, sofre muitas questões por parar na independência. Conquista suprema, a interdependência. Interdependência. Física. Com o outro, posso fazer muito mais. Eu tenho condições de fazer. Mas com o outro, eu posso fazer muito mais. Então ele compartilha. Ele sabe que ele pode fazer. Dá para fazer. Se não tiver ninguém, eu faço. Mas, no entanto, se tiver alguém, eu vou compartilhar, porque eu vou fazer bem melhor. Às vezes sai mais rápido, sai bem melhor, então ele compartilha isso com o outro. Posso fazer muito mais com o outro. Emocionalmente, a importância de dar e receber amor dos outros. Então, o que chegou na independência, ele se ama. É importante, irmãos. É importante a gente se amar. Não com narcisismo, né? Que tem gente que é narcisista. Então é eu, né? E se ama a tal ponto que fica só centrado nele. Mas é importante se valorizar e se amar. Porque não tem como você amar o outro se você não se ama. No entanto, ele troca a importância de dar e receber. Eu dou amor e recebo também. É dar e receber. Então a interdependência é isso, ele se ama, mas ele sabe da importância de dar e receber. Eu preciso também receber amor. Eu me amo, mas eu preciso receber amor do outro também. Isso é importante, dar e receber. Intelectualmente, soma da capacidade mental. Olha, eu sou inteligente, eu tenho uma boa capacidade mental, só que eu vou somar com o outro, que eu sei que somando com o outro também, se eu sou inteligente, o outro também, vamos somar, a coisa vai sair muito melhor, muito melhor. Isso em relação ao vida familiar, tá? Em relação à vida familiar, isso em relação ao casamento, isso em relação à vida profissional. Quando se chega nessa interdependência, a pessoa vai se dar bem em todos os sentidos. Familiar, na vida conjugal, na vida profissional, e eu quero dizer até na vida espiritual, irmãos. Porque na vida espiritual, se a pessoa ficou nessa fase independente também, ele tem dificuldade de trabalhar. Porque na igreja, nós trabalhamos também, na igreja, no povo, nós trabalhamos em equipe, temos que trabalhar em equipe. Nós não temos todos os dons, como eu falei no início. Então, não tendo todos os dons, não existe a pessoa aqui que queira trabalhar na independência. Quando quer trabalhar na independência, tem sérios problemas. Ela tem que compartilhar conhecimento. Ela tem que estar bem resolvida consigo mesmo também. Porque não é porque nós estamos no mundo cristão que não vai ter crítica, que não vai ter dificuldades, que pessoas não vão falar mal, né? Muitas vezes não vão te elogiar pelo seu trabalho, e nós temos que estar bem, temos que chegar nesse ponto da interdependência na vida espiritual também. Deus é muito sábio e nos colocou então dessa forma, você precisa do outro, por isso que você não vai ter todos os dons. Steve Covey vai dizer, eu escrevi aqui na íntegra o que ele diz: a interdependência é uma escolha que só pessoas independentes podem fazer. O dependente não tem como fazer, só pessoas independentes, então tem que chegar na fase da independência para chegar a ser interdependente. Só os independentes podem fazer essa escolha. Os dependentes não possuem personalidade suficiente, não conhecem bastante de si, então não tem como chegar na interdependência. O dependente ainda tem que crescer, chegar na independência. Chegando na independência, ele vai escolher ser interdependente, porque não tem condições, porque não possui personalidade suficiente, não conhecem bastante de si. Conclusão. E eu quero concluir com um texto da palavra de Deus mostrando essa interdependência. O apóstolo Paulo, que chegou a ser um homem independente, mas reconheceu essa interdependência, essa importância da interdependência de outros irmãos. Em Filipenses, no capítulo 4,
verso 10 a 15. Filipenses 4, verso 10 a 15. Deixa eu encontrar aqui. Filipenses 4, 10 a 15. O apóstolo Paulo vai dizer assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já estou aprendendo. Chegou na independência. Olha, eu não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele vai falar aqui da sua independência. Olha, eu digo isso não por necessidade, porque eu aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância, situações. Sei estar abatido. Olha só, sei estar abatido, sei ter abundância. Eu sei, estou instruído em toda e qualquer circunstância, né? Tanto a ter fome, como a ter fartura, como a abundância, como a padecer necessidade. Aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, ele criou ali a sua independência. Ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver bem se as pessoas elogiavam ele, se não. Ele aprendeu a viver bem se alguém ajudava ele ou não. Ele aprendeu. Só que ele não ficou só nessa independência. Ele caminha aqui depois no versículo de número 14, dizendo: Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Olha, juntos, agora nessa interdependência. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Olha só, ele fala para os filipenses, dá essa interdependência, de dar e receber. Falou, outras igrejas não, mas vocês fizeram isso. A importância dessa interdependência, e não ficar somente na independência. Apóstolo Paulo é um que nos ensina isso, e é dessa forma que nós temos que vivermos. Isso é cura interior, sair da dependência e sair da independência, porque muitas vezes você está sofrendo. Faça uma análise, em que fase que você está na sua vida? Da dependência? É sempre você? É o outro que é sempre responsável pela sua vida? Emocionalmente, sempre precisando de aprovação dos outros? Sempre precisando. E quando alguém vem com crítica, acabou você? Intelectualmente, alguém pensa por você? Sempre ideias dos outros? Você não tem sua própria ideia? Também ficar na independência física. Talvez você queira fazer tudo. Você consegue fazer, mas você poderia ir até mais longe se você pedisse cooperação. Emocionalmente, também, se ama. Importante, você se ama, se valoriza. Mas se ama e valoriza tanto que desvaloriza o outro, ou não precisa, muitas vezes, acha que não precisa do outro. E intelectualmente, na independência, somente as suas ideias que prevalecem. Você não compartilha as ideias e também possa enxergar que o outro, às vezes, tem uma ideia melhor do que a sua. Não que você não tenha ideias, mas, puxa vida, a minha ideia era boa, mas essa aqui é melhor. Se compartilha essas ideias, está aberto para mudanças, ou só a sua ideia, a sua opinião é que vale. A interdependência, você chegou nessa fase, você compartilha, você sabe que eu tenho amor próprio, mas a importância de dar e receber, fisicamente também, da ajuda, da cooperação dos outros, que gostoso, estar na comunhão, todo mundo trabalhando juntos, mesmo que você aprendeu a viver bem em qualquer situação, mas você sabe da importância da ajuda do outro, dar e receber, e intelectualmente também, compartilhando as ideias, que tem pessoas que verdadeiramente ajudam-nos a caminhar mais e fazer melhor,
porque tem boas ideias e a gente compartilha. Eu compartilho a minha ideia e o outro compartilha o outro. E vamos unir para que nós possamos ir mais adiante, mais à frente e fazer o melhor. Em que fase que você está? Se você já tem uma idade avançada, está na dependência, precisa de cura interior. Precisa de cura. Se você ainda tem certa idade, está na independência, parou aí, precisa também de cura interior. Isso tem atrapalhado a sua vida pessoal e também o relacionamento com os outros. Tem atrapalhado a sua vida. Se você está na interdependência, chegou numa fase matura, continue. E incentivando outros. Não faça como aquele meu amigo disse, eu vou deixar de passar informações, porque tem muitas pessoas que são vampiros intelectuais, só querem sugar. Não, passa conhecimento, ajude outros, para que tenham maturidade também. Compartilhe isso com os outros, compartilhe do seu amor, compartilhe desse amor, desse amor próprio que você tem, mas dá e recebe, compartilhe dessa inteligência que Deus te deu, intelectual, na vida física, na vida emocional, intelectual e espiritual. E espiritual também. Compartilhe com os outros. Haja sempre nessa interdependência. Você vai se dar bem em todo e qualquer relacionamento, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar. Deus nos fez para crescer. Para terminar, vamos voltar lá em Lucas 2,52, que tem tudo a ver. Porque Jesus, como homem, ele teve também esse desenvolvimento, ele cresceu. Eu quero ler, para não somente citar, eu quero ler na íntegra, Lucas 2,52, que diz, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. E esse é o desejo que Deus tem de cada um de nós, que você possa crescer, sabedoria intelectual, estatura física, bom crescimento físico, em graça na vida emocional para com Deus e os homens, e espiritual, na vida emocional e espiritual para com Deus e para com os homens. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Que você atinja essa maturidade e viva de forma que Deus continue sendo glorificado através da sua vida. Tenha uma boa semana na paz do Senhor, uma semana abençoada, vivendo em maturidade física, emocional, intelectual e espiritual. Ou se quiser mudar a ordem, pode pôr espiritual em primeiro lugar, mas a ordem não vai mudar os fatores, tá bom? Nessas partes nós temos que ter maturidade e crescer. Deus abençoe. A paz do Senhor.